Bom dia, tudo bem? Que dia abençoado por Deus, que bênção estar outra vez com você, nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Eu quero orar com você a oração do Pai Nosso, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando um dia maravilhoso, um dia na presença do Senhor. É muito bom glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Olha só, a palavra de Deus, ela nos traz alimento. Ela nos traz alimento e nos alimenta nesse dia. Como é bom saber que nós podemos nos alimentar com esse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá. Nós temos um inário, um cantor, nossa harpa cristã, tem um louvor aqui de número 154 que eu quero cantar com você, se você quiser pegar a sua harpa e cantar junto comigo. Ele diz assim, ó: ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe à parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar. A grata paz também me dá o nome bom de Jesus. Vamos cantar? Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvará, no nome bom de Jesus. Aleluia. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus,
sempre louvarei de coração teu nome. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. É o que nós vamos ler no dia de hoje. Vamos lá? Atos, capítulo de número 15. Diz assim: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão
também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Essa foi a leitura do capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos. Olha o que é que nós encontramos aqui. Nós encontramos o desejo, o projeto, nós encontramos aqui o projeto de Paulo voltar visitando. Lembre que João Marcos, ele volta naquele outro caminho lá. Lembra disso? Quando Barnabé aconselha a Paulo a levar João Marcos, Paulo diz não. Ele não achou razoável. Por quê? Porque Paulo tinha ficado meio ressabiado com essa história. Meio triste com Marcos, João Marcos, que havia voltado e não queria. E isso gerou, olha que coisa atual, isso gerou uma contenda entre Paulo e Barnabé. Mas uma contenda entre pessoas que estavam pregando a palavra de Deus. Sim, eram humanos, discordaram, como hoje em dia muitas vezes nós discordamos de nossos irmãos. Um quer uma coisa, outro não quer. Então, o que se fez? Bom, então você segue para lá e eu sigo para cá. Sem continuar essa briga. E o que acontece? Barnabé, ele leva com ele João Marcos, vai para Chipre. E aí Paulo faz a segunda viagem missionária. Ele leva quem? Leva Silas para lá. E depois a gente vai encontrar, mais para frente, Paulo e Silas juntos num certo episódio que vai marcar muito a história de Paulo. Então, nós lemos esse capítulo e a gente vai entendendo como o evangelho foi propagado. Olha aqui, do versículo 7 ao versículo 11 desse capítulo 15, a gente recorda que foi ele quem abriu a porta do evangelho. Pedro fala e diz assim, olha, presta atenção, fui eu que fui chamado para abrir a porta do evangelho. Viu? Olha só. Aos gentios. Ele está dizendo isso, fui eu. Lembra no dia de Pentecostes? Lembra? Foi Pedro quem falou. Então, existia tudo isso. E aí diz aqui, olha o que Pedro diz. Ele abriu a porta do evangelho aos gentios. E ele afirma que Deus lhe dera igualmente o Espírito Santo. Enquanto eles queriam que todo mundo fosse circuncidado, seguisse a lei de Moisés, Pedro estava dizendo, olha aqui, a salvação chegou para todos, Jesus já morreu, não precisa mais disso. Só se abstenham de algumas coisas. Olha só, que Deus lhe dera igualmente o Espírito Santo, que Deus não fizera diferença, mas purificar os corações dos gentios também pela sua fé em Cristo. A purificação do nosso coração vem através da fé em Cristo.
que o ritualismo da lei seria um jugo insuportável para esses novos crentes. Olha só o cuidado do apóstolo Pedro em lembrar esse povo tudo aquilo. Que a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo é tanto para gentios como para judeus. Glória a Deus por isso. A salvação é para todos que confessarem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Viu? Então, essa palavra fique no nosso coração. Que nós possamos ler, reler, se alimente com essa palavra nesse dia. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus